Então, bom dia. Vamos iniciar a EBD orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te agradecemos por mais esse dia, Senhor. Pedimos que nos ajude agora, nos ilumine pelo teu Espírito, para que possamos estudar a tua palavra, Senhor, compreender os teus ensinos, praticá-los, Senhor, andarmos aqui, Senhor, realmente de modo digno, Senhor, como teus filhos, Senhor, que conhecem a verdade, que te conhecem. E te oramos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então a gente está estudando qual mandamento mesmo? O 9, que diz o quê? Não tirar falso testemunho. Né? E qual que é o 5º mandamento? Honra teu pai e tua mãe. O 10º? Não cobiçarás. O 4º? Lembra-te do dia de sábado. O 6º? Não matarás. O 7º? O 2º? Não farás mais que tudo. O 3º? Não tomar. Não, terceiro. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O 1º? Não terás desejo de mim. E o prólogo? Acho que a gente passou todos, eu não sei se eu esqueci um aí no salteado. Mas beleza, então é isso aí. E a gente está no 9º mandamento, onde a gente viu sobre mentira. Né? Sobre, primeiramente, no tribunal, testemunhar falsamente, sobre a importância do sistema jurídico. Nós bem sabemos, especialmente no nosso contexto, nos nossos dias. Como também mentiras de forma geral, né? Formas de faltar à verdade. E a gente encerrou falando sobre Tiago, lá sobre a língua, né? Aquele que é perfeito varão domina a língua. Né? Que é como o leme, uma coisinha pequena que leva o corpo todo a queimar no inferno. Né? Como é importante a gente dominar a língua. Né? Que nenhum dos homens é capaz de tomar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então lembrando que a gente falou sobre esse falso testemunho que pode levar inclusive à morte. Certo? A morte de pessoas. E a gente começa agora falando ou relembrando um pouco sobre quem é meu próximo. Afinal, a gente não pode ser falso testemunho para o nosso próximo. E esse mandamento diz que não tirar falso testemunho para quem? Contra o meu próximo. Em quais dos mandamentos aparece a palavra próximo? A primeira vez que apareceu é nesse. Depois também aparece. A questão é, por que só aparece próximo agora? Aí aqui uma possível explicação é que temos um paralelo com um dos mandamentos lá da primeira tábua. Qual é o mandamento esse? Se a gente pegar os 4 primeiros mandamentos, né? Quando eu falo primeira tábua, não necessariamente tem os 4, mas em relação a Deus, né? Os mandamentos que a gente tem em relação a Deus. Qual mandamento tem um paralelo com este? Não um resumo. Mas pegando os 10 mandamentos. Esse é o 9. Não tirarás falso testemunho. Entre os 4 primeiros, qual seria o mais próximo? Faria um paralelo em relação a esse, não tirar falso testemunho. Não? Tá escrito, né? Colou. Assim não dá. Então, quando a gente fala não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra o que a gente falou? Sobre a honra de Deus? Sobre a importância de manter a honra e buscar e defender a honra do nosso Deus? Agora que a gente tem a honra do próximo. Certo? Então, um paralelo com o 3º mandamento. Agora, em relação aos nossos pares, aos nossos próximos. Quem é o nosso próximo? Perfeitamente. Já é excelente. Aquele que está ao nosso alcance é o nosso próximo. Todo ser humano que está diante de nós é o nosso próximo e devemos amá-lo. Certo? Amá-lo. A gente falou bastante disso lá em algum mandamento para trás. Foi no 5º? Não. Foi no 6º, né? Foi no 6º. E a gente já tratou disso anteriormente, né? Mas é importante lembrar que a gente cuida primeiro de quem? Dos nossos, obviamente. Primeiro a gente trata dos que são da nossa igreja, da nossa família, os mais próximos realmente em termos de família da fé, e depois também a todos. Eu lembro até daquele testemunho do imperador lá que falava que os cristãos cuidavam de quem? Dos próprios cristãos, mas também alimentava até os outros, né? Até dos nossos, que o imperador falou. E realmente esse é o nosso papel, nós devemos ajudar primeiramente o nosso, mas todos, né? Todos que, se tiver possível, se for possível, se tivermos recursos, a possibilidade de ajudar, até quem não é da fé, nós ajudamos, sem dúvida nenhuma. Priorizando sempre o da fé, mas buscando alcançar a todos.
E aqui tem a história do John Huss, que ele foi um pré-reformador de Praga, que ele recebeu a promessa de um salvo-contudo para ser julgado. Ele recebeu a promessa de um salvo-contudo para ir no tribunal do imperador lá Sigismundo da Boêmia. E ele foi a esse tribunal, foi considerado um herege. E o salvo-contudo, sabe o que aconteceu? Falou assim: já que é um herege, nós não precisamos manter a nossa palavra, não precisamos manter a promessa de salvo-contudo para essa pessoa. Então, como ele é um herege, ele não é nosso próximo, não tem relevância a promessa que foi feita. Pegamos ele, colocamos numa estaca, tacamos fogo. Pronto. Então isso é um exemplo de que muitas vezes foi feito em contexto de igreja, de que o próximo não é todo mundo. Nós não precisamos manter a nossa palavra, podemos testemunhar falsamente se não é nosso próximo, se é um herege, se é um ímpio. Isso é errado. John Huss até tem uma história bem legal, que ele veio... O nome dele, ele veio de uma região lá que era de Ganso, o nome dele significa literalmente canso. E ele falou, vocês podem queimar esse canso, mas daqui 100 anos vai vir um cisne que vocês não vão conseguir assar nem cozer. E 100 anos depois, se não me engano, no lugar onde ele foi morto, um certo monge foi ordenado. Adivinha que monge foi esse? Começa com Martinho e termina com Lutero. Né? Então, cisne, uma voz que não poderá calar. E Lutero até falava dessa profecia que foi feita que 100 anos depois, mais ou menos 100 anos depois, estourou a reforma. Então esse cara aí foi morto por testemunha, por mentirem para ele, certo? Não manterem a palavra que foi dada a ele. A gente lembra de um caso também que foi o caso em que Josué não consultou a Deus. Não foi? Chegou aqueles gibeonitas lá com roupas velhas, pães podres. E ele falou, nós viemos de uma terra distante por causa do seu Deus, não sei quem nos acolha. E Josué prometeu acolhê-lo. E o que aconteceu? Descobriu que não era de fato verdade. E o que ele fez? Manteve a promessa? Manteve a promessa. Foram lá cortadores de lenha e tudo mais, mas manteve a sua promessa. E Saul depois, o que ele fez? Perseguiu essas pessoas, afirmando ser por zelo a quem? Ao Senhor. Perseguiu e matou os gibeonitas que Josué prometeu que não faria. E o que aconteceu? Deus mandou praga. Não foi? De forma que pegaram familiares de Saul e mataram para cessar. Porque faltaram com essa promessa. O povo que deveria ser destruído, que Deus ordenou, destrua esse povo. Josué, enganado, falou, não vou te destruir. E teve que manter sua promessa. Então é importante a gente sempre ter isso em mente. As nossas promessas, o que sair da nossa boca, nós devemos cumprir. Não importa se foi para um ímpio ou não. Aí tem um contexto interessante que suponha que tem terroristas que manteve várias pessoas reféns. Se a gente prometer tirar ele do país em segurança, mas se ele libertar os reféns, a gente tem que cumprir essa promessa. Promessa é promessa. Se a gente prometer aos reféns, aos terroristas que a gente tiraria eles do país, devemos cumprir. Certo? Onde tem um texto muito conhecido, que melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, cuidado. Pensem bastante, reflitam. Não falem de qualquer maneira, de qualquer jeito, prometendo qualquer coisa, porque sua palavra tem peso. Deve ter peso, deve ser relevante. Mais pra frente a gente vai falar sobre mentiras em um contexto um pouco diferente. O que acontece em guerras? Táticas de engano? Será que a gente pode mentir ou enganar o inimigo em guerras? A gente vai tratar mais pra frente, um pouquinho mais pra frente. Mas é interessante notar que quando a gente está negociando paz, negociando tratados, acordos com o inimigo, a gente não pode fazer isso da boca para fora. É um pouco parecido com a questão de terroristas. A gente está negociando com o inimigo para cessar qualquer coisa que seja, tem que ser fiel ao que prometeu. Se assinou, registrou o tratado e tudo mais, tem que ser. De outra forma, é impossível negociar qualquer coisa. Certo? Muito bem. E um problema que acontece é que a mentira, ela é persistente. Aí se você olhar para a nossa sociedade, o que a gente tem? Fiscais de quê? De tudo, né? Fiscais de imposto de renda, fiscais daquilo outro, notas fiscais, recibos, documentos. Isso deixa claro que tem um problema, né? E qual que é o problema? Nós somos super confiáveis, né? Honestos, verdadeiros. Mas não, só negamos imposto, mentimos, fazemos nota fria, fazemos todas essas coisas terríveis, que é faltar com a verdade. E
a exigência de toda essa documentação, aí, cartórios e tudo mais, é um pouco por causa do homem que está corrompido. E por que a mentira desce com tanta facilidade, como o autor coloca, né? Devoramos como se fosse comida vina, citando ali Provérbios, né? A palavra do maldicente são comida vina, que desce para o mais interior do ventre. Por que ela é tão doce, a mentira? Já pararam para pensar? Por que a gente usa e aceita a mentira com tanta facilidade? Então tem esse cara aí, W.J. Alters, que afirma que nós não levamos a vida com seriedade. Se você olhar aí, passamos muito tempo com jogos, com ficção, teatro, seriados, novelas e tudo mais. E quando a gente chega a falar da vida dos outros, a gente acaba considerando aquilo lá como um jogo também, como um teatro, como alguma coisa que não tem seriedade nenhuma. Sendo que a vida do nosso próximo deve ser tratada com seriedade, porque é uma vida real, não é ficção. E a gente acaba não levando nada na vida a sério. Onde o humor e a ficção acaba dominando. O Kuyper também afirma que o mundo de fantasia é maior e mais interessante do que o mundo real. Dessa forma, a mentira, a fofoca, acaba temperando a vida que seria insossa. Então a vida é muito sem graça. Vamos colocar um temperinho, fazer uma fofoquinha, fazer coisas assim, para poder dar um ânimo, assim, uma coisa mais legal para a vida, uma dinâmica melhor. Certo? Ignorando o que está acontecendo com o próximo, que está sendo alvo dessas fofocas e mentiras. Então o problema é que a mentira é persistente. O motivo dessa persistência, sabe qual que é? Nós fomos o quê? Corrompidos pelo pai da mentira. Vamos abrir lá em João 8. João capítulo 8, versículo 44. Jesus Cristo tratando dos fariseus que se achavam filhos de Abraão. João capítulo 8, versículo 44. Quem achou pode ler, por favor. Então, depois da queda, a mentira dominou o ser humano. Nós somos corrompidos radicalmente, até a nossa raiz. Dessa forma, a mentira é o que é próprio do ser humano, daquele que não é obviamente convertido. É próprio do ser humano mentir. Para vocês terem uma ideia do porquê que a mentira é persistente. É da natureza do ser humano caído. Porque o pai de todos os caídos é aquele que enganou Adão e Eva. E fala o quê? Mentiras. Que não é da verdade, não se firma da verdade. Mentira, então, é a prática, de forma que nós trocamos a verdade pela mentira. Vamos abrir agora em Romanos 1, 25, que deixa isso bem claro, que muitos talvez saibam de cor. Então, Romanos capítulo 1, versículo 25. Quem achou pode ler também, por favor. Então, a verdade que está mais clara em todo o universo, registrada lá para todos conhecerem, saberem, eles trocam essa verdade por mentira. Onde até os atributos invisíveis de Deus se tornam manifestos. O ser humano troca essa verdade por mentira e acaba fazendo o quê? Idolatria. Idolatria nada mais é do que um mundo de trevas, de mentira. Agora vamos abrir em Efésios 4. Vai ter outro texto mais para frente, Efésios 4, então deixa um aperto lá, Efésios 4, 17 e 18. Quem achou pode ler também, por favor. Então, idolatria nada mais é do que o entendimento obscurecido. É por causa da ignorância, porque trocaram a verdade pela mentira e preferem andar no mundo de trevas. Odeiam a luz, preferem as trevas porque eles amam as trevas.
Então todos tentam se preservar por meio de mentiras, querendo manter um controle da sua vida. Quando tem alguma situação difícil, como é que você faz para se livrar daquela situação? Dá uma mentirinha, dá uma escapada, dá um jeito de torcer a verdade para tirar o seu da reta. Não é isso que acontece bastante nos nossos dias? A gente usa a mentira como meio de autossalvação, de nos salvar, de nos preservar. E não há cura para esse mal, senão o quê? A conversão. A única forma de mudar a sua raiz, a sua natureza, é pela conversão, que Deus nos chama. Deus nos chama a despir do velho homem e a deixar a mentira. Eu vou ler aqui então Efésios 4, 22 a 25, que fala no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então ele começa nas exortações à santidade, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então precisamos mudar a nossa natureza e deixar a mentira, para poder então passar a estarmos revestidos do novo homem, revestidos de Cristo, que é a verdade, certo? E o prólogo de novo se aplica. A gente está falando o quê? De salvação, de liberdade. Nós não salvamos a nós mesmos por meio de mentira. Quem nos salva? É somente Deus, por meio daquele que é a verdade, Jesus Cristo, seu Filho. Então, quando a gente se converte, o que acontece? A autonegação substitui essa autopreservação. Nós entendemos que mentira não vai nos salvar, mas simplesmente negar. Reconhecer que Deus está no controle. Porque o justo viverá como? Por fé. O justo viverá por fé. O que significa viver por fé? Crer em Cristo, crer na sua palavra. Não usar de mentira para se salvar, mas crer que aquele que diz a verdade, aquele que anda nos caminhos de Deus, por mais que as circunstâncias pareçam terríveis e a mentira pareça ser o caminho de salvação, nós vivemos pela fé. Na certeza do que Cristo falou, do que Deus falou. Nós andamos na palavra de Deus, porque nós temos fé, essa certeza de que Deus é fiel, de que Deus é o Salvador, que não é a mentira, não é o sofrimento que você vai passar aqui que vai te tirar do alvo que é a eternidade, da sua alma. A salvação é individual. A certeza da sua salvação também é individual. O que você pode fazer é pregar o evangelho. Porque se Deus, na sua beneplácito lá da sua vontade, resolver salvar aquela pessoa, vai dar do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que vai trazer a pessoa, abrir os olhos da pessoa para quê? Para a verdade. Para sair daquela idolatria, para parar de andar nas trevas, para poder agora enxergar a verdade que está escancarada no mundo e deixar a mentira. Então, quando a gente fala compartilhar a fé, não que a sua fé vai salvar alguém que está próximo de você. Nem Noé, nem Jó, nem Daniel poderia salvar alguém a não ser a si mesmo, como diz lá em Ezequiel. Então, a nossa fé só pode salvar nós mesmos. A nossa fé não pode salvar ninguém. Mas a gente pode, sem dúvida nenhuma, pregar essa verdade. Certo? Porque é por meio do evangelho que tem salvação. O evangelho que é o poder da salvação. Nenhuma outra forma de salvação. A gente vai tratar exatamente dessa questão. Aquele bem ali. Então, a gente tem exemplos bíblicos que isso aconteceu. Que a gente vai tratar eles. Então, espera aí, segura esse pensamento aí que a gente vai tratar exatamente disso. Então, agora a gente chega nisso. Então, mesmo conhecendo a verdade, ainda podemos andar na mentira. Certo? E, de forma contrária, a gente tem ímpios que muitas vezes são honestos, que falam a verdade, a gente tem crentes aí tropeçando na verdade, que é algo
terrível. É que a gente não condiz com a fé que a gente professa. Mas é importante lembrar que mesmo que ímpios sejam aparentemente honestos e aparentemente íntegros, suas vidas ainda estão o quê? Na mentira. Ainda é o quê? Idolatria. Se ele trocou a verdade de Deus pela mentira, ele está idolatrando e andando na mentira. A vida dele é uma mentira. E o autor ainda ele coloca que falar a mentira e enganar são coisas diferentes, por mais que estejam bem ligadas. Da mesma forma que falar a verdade e ser confiável são coisas diferentes. Eu posso ser um cara que fala sempre a verdade. Você me perguntar, posso confiar essa carteira que já é dinheiro para você? Eu vou falar, não. Se você confiar em mim, eu vou fazer o que eu disse de verdade. Eu não sou confiável. Então isso tem uma certa separação, mas a gente está intimamente ligado. Então, por mesmo que um ímpio fale a verdade sempre, ele ainda vive uma vida de mentira, de engano, porque ele não vive o propósito pelo qual ele foi criado. Não adora o seu Criador que o criou. E não é sem motivo que a Bíblia condena com bastante força o quê? Os falsos profetas. O que são os falsos profetas? São mestres da mentira, sonhadores, que falam, assim diz o Senhor, quanto Deus não disse. Colocam palavras na boca de Deus e fazem o quê? Levam essas pessoas que dão ouvidos a esses mestres da mentira à escravidão. Levam de volta à escravidão. Não é à toa que a Bíblia condena fortemente essas pessoas, que são mestres da mentira. Então, cuidado bastante com os mestres da mentira. Por outro lado, aqueles que desprezam a verdade, dão ouvido a essas pessoas, a gente tem em 2 Tessalonicenses algo bem pesado falando sobre isso, que fala que Deus manda o quê? A operação do erro, de forma que eles dão agora crédito à mentira como se fosse verdade. De forma a eles realmente crerem que aquela mentira agora é verdade, porque eles desprezaram a verdade de Deus. Desprezaram e Deus os entregou ao seu próprio pecado. Então, nesse sentido, é importante lembrar que a mentira, como começou a ser discutido, na igreja deve ser tratada com bastante seriedade, como a gente falou na aula passada. Se nossos filhos mentem pequenininho, o que a gente faz? A gente ri? A gente acha engraçado? Ou a gente disciplina? Porque a mentira é algo extremamente sério. A gente não pode rir porque a criancinha está mentindo lá e fazendo algo que parece engraçado. É algo que deve ser disciplinado. O caráter deve ser colocado, esculpido na criança desde cedo. Não estimulado a mentir como se fosse algo legal, divertido. Nesse sentido, tem 3 tipos de mentira, quando geralmente é tratado. Né? Classicamente, quando se trata de mentira, tem 3 tipos. A maliciosa, a chocosa e a por necessidade. E a gente vai chegar na por necessidade que o Fabrício começou a levantar ali. Então, a mentira maliciosa, sem dúvida nenhuma, ela deve ser condenada. A maliciosa quer dizer o quê? Que objetiva já o dano ao próximo. Contradiz diretamente o resumo do mandamento. Afinal, amarás o próximo como a ti mesmo. Você não deve causar dano ao próximo, mas amá-lo. A mentira jocosa já é um pouco mais complexo de ser tratado. São as famosas brincadeirinhas. Que normalmente já é identificado que é uma mentira. Então, quando a gente está falando de mentira jocosa, a gente está tratando de humor, está falando sobre ouvir contos, ler ficções, fazer coisas que literalmente não são verdades, mas não necessariamente têm o mal em si. É claro que deve ser feito com bastante cuidado. Quando a gente está usando humor, mas está humilhando alguém, desonrando alguém, está fazendo algo que causa dano a alguém, isso não é mais uma mentira jocosa, já passa a ser algo terrível, que deve ser evitado ao máximo. Então, se você está... Cláudio Eduardo, é terrível. Muita gente fala que ele é o pastor cheio de graça, mas que graça tem nisso, não? É algo realmente complicado. O culto, a palavra de Deus, não é algo para ser tratado de maneira jocosa. Distorcer as palavras de Deus e fazendo piada. Distorcendo para poder fazer uma piada. Isso é algo realmente terrível, que deve ser cuidado com bastante força. Então, lembrando, a honra do próximo deve ser preservada. Se a sua brincadeira está não preservando a honra do próximo, mas pelo contrário, denegrindo ela, isso não é algo que é santo de forma nenhuma. Outras coisas, ler ficções e tudo, isso são coisas que ajudam. Contos, ler contos e tudo mais. É óbvio que é uma mentira. Talvez para a criança não tanto assim, mas você pode falar que é uma mentira. Mas isso é algo que pode construir o caráter daquela pessoa. E pode entreter de uma forma boa também as pessoas. Então, só cuidado para não denegrir a honra do próximo.
E tem um versículo que é muito bom, que a gente sempre tem isso em mente, que é Provérbios 26, 18 e 19, que fala: como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Mas foi brincando. Mas você é o quê? Você é como um louco que lança flechas de morte para aquela pessoa falando que é brincadeira. Isso não se faz. Isso não justifica nada. Isso não é de Deus. Muito bem, o terceiro tipo é a mentira por necessidade, que é o famoso mendacium officioso, que existe aqui um aprofundamento maior. Então, esse officioso é do ofício, que é no sentido de dever. É uma mentira por dever. Existe isso? Onde a gente é obrigado a mentir? Por exemplo, para salvar o pastor? Então, a mentira por necessidade, ela envolve evitar o dano do próximo. Envolve mentir para poder salvar lá o pastor e o diácono, como foi colocado ali no exemplo. Onde o exemplo clássico, na verdade, como me perguntaram já alguns mandamentos atrás, é alguém que esconde um judeu na Segunda Guerra Mundial. Qual que é o nome do livro mesmo? Refúgio Secreto. Né? Então, que tem... Qual que é o nome da... Gordon... Mentiu, enganou o governo, enganou o nazista, enganou todo mundo para salvar alguns judeus. Isso pode? Tradicionalmente tem duas linhas aí quando a gente vê os teólogos. Aquele livro que eu já fiz propaganda várias vezes, do John Murray, esse cara, ele é um dos que falam que a mentira de forma nenhuma deve ser feita. Tem outros que falam que a mentira por necessidade pode ser aceita. A gente vai discutir um pouco. Esse autor aqui, ele afirma que pode ser feita. Mas tem alguns teólogos muito bons que estão do lado que mentira de forma nenhuma pode ser feita. Como Agostinho, que a gente vai falar. Então, Agostinho, por exemplo, ele argumenta que a gente não pode mentir para salvar a vida temporal de alguém, pois perderemos a nossa alma. E ele cita vários versículos que ele trata de forma absoluta, quando alguns lá, não jureis, nunca jureis, ele trata de uma forma relativa, interpretando a Bíblia inteira. Né? Então ele trata versículos de forma diferente. Mas Agostinho, ele fala que a pessoa pega, quando você não mentiu, ela no máximo vai morrer no corpo, mas não na sua alma. Por que você vai perder a sua alma para salvar temporalmente uma pessoa? Isso era a mentalidade de Agostinho que influenciou muitas pessoas, que influenciou a igreja por muitos séculos, essa ideia. Então Agostinho lista todos esses versículos, trata um pouco de forma diferente, e ele afirma que não podemos também trair o próximo. Então se chega lá o nazista para você perguntando, você tem algum judeu aí? Você tem que ficar calado. Obviamente, ficar calado vai fazer com que a sua casa seja revistada com 3 vezes mais cuidado, ou destruída completamente, e você também vai sofrer. Você também vai apanhar, você também vai morrer por ter ficado calado. Então Agostinho fala, não podemos mentir, mas devemos sofrer a consequência disso, sem trair o próximo. Então ele afirmava nesse sentido. É uma visão também até comum por aí, que muitos teólogos apoiam ela. A questão é que tem alguns exemplos que fazem com que a gente deva pensar com cuidado em relação a isso. Onde a gente tem as parteiras que foram ordenadas a matar os meninos. O que elas fizeram? Os meninos que estivessem nascendo, né, das hebreias, o que elas fizeram? Não matou. Quando o faraó perguntou, por que está nascendo tanto menino? Vocês não estão matando? O que elas falaram? Que as hebreias eram fortes, chegavam lá e já estavam nascendo, já tinham nascido. Então elas não tinham como cumprir a ordem de faraó, mas era o quê? Uma mentira. E um ponto interessante é que logo depois disso, a Bíblia fala que Deus as abençoou. Então isso que levanta a luzinha para muitos teólogos. Mas peraí, será que existe uma forma que mentira por necessidade seria aceita? A gente tem o caso de Raabe, por exemplo. Como? Então, a gente é o que a gente está discutindo aqui. Muitos mas precisa mentir para prestar obediência ao soberano? Então, Agostinho afirma: você pode. Tem gente que não acha que errou.
Então, para você ter uma ideia, muitos falam que Deus as abençoou apesar da mentira que elas falaram. Afinal, a gente precisa mentir para dar uma ajuda à providência de Deus? É isso que eles argumentam. Então, é necessário mentir? Por quê? Então, por que é uma colocação pífia? É uma colocação que muitos colocaram. Então, não é a favor da mentira. Então, não é melhor que a gente sofra o dano, a consequência e mantenha a verdade? Não, então, a questão é a mentira. Então, a gente não é abençoado. A gente não é abençoado mesmo pecando? Não. Colocou todos em risco. Aqui, nesses exemplos. Antes da gente ler o texto, vamos lembrar um pouquinho sobre o que é a vontade concorrente. Êxodo 1, 15 a 21. Sim. Sim, então, Deus abençoou elas porque elas temeram a Deus ou porque elas mentiram? Essa é uma grande questão. A mentira é justificada ou não? Sim, mas o que a gente está tratando não é se elas foram tementes a Deus ou não, é se a mentira que elas fizeram é justificada ou não. Então, a gente. Então vamos para Raabe. Vamos para Raabe ou para a mulher lá de Davi. Elas mentiram. Raabe, ela mentiu e então vamos para Raabe. Vamos para outro exemplo. Tá bom, meus irmãos. Tá. Meus irmãos, vamos com calma. Vamos com calma. Meus irmãos, os dois, vamos com calma. Vamos para outro exemplo, então. Raabe. Raabe claramente mentiu. Certo? E Hebreus 11 fala o quê? Que ela foi abençoada e ganhou lugar no povo. Certo? Ela foi abençoada por Deus pela expressão de fé que ela teve.
certo? E ela mentiu. Então, a questão é, nós somos tementes a Deus também e nós pecamos. Tradicionalmente, esse caso lá, Raabe não fala que mentiu? Não. Os espias estavam lá, ela falou que não estavam lá, isso não é mentira? Não, é mentira ou não é mentira? Isso é objetivo. Josué 2, 4 a 6. Mentira, certo? Não, então, Raabe mentiu ou não mentiu? É uma mentira que a Raabe fez. É claro que é uma mentira. Não, é objetivo, isso é objetivo. Ela mentiu. Todos os teólogos que eu já li afirmam que todos esses casos foram mentiras. Mas ela falou a verdade ou falou a mentira? Não, mas a gente pode concluir claramente das escrituras que ela mentiu, da mesma forma que a gente pode concluir que existe a Trindade. A Bíblia fala que existe Trindade. Ela não fala Trindade. Ela fala sacramentos. Ela não fala e a gente conclui. A verdade objetiva a gente pode concluir lendo o texto. Raabe mentiu. Isso não quer dizer que Deus justificou a sua mentira ou que Deus justificou a sua mentira. Isso a gente tem que estudar com mais calma. Mas a Bíblia é clara. Ela sabia, ela escondeu os espias e falou, não, foram para lá. Isso é mentira. Não tem como falar. A verdade é objetiva, a mentira é objetiva. O que é uma mentira? Ela não foi jogosa, mas ela não falou a verdade. Ela falou o que não é verdade. Então escondeu e falou. Não, a única coisa que eu quero. Não. Primeiro a gente está falando o que aconteceu, para depois ver se é justificado ou não. Aconteceu mentira ou não aconteceu mentira? Isso é objetivo, isso é um fato. Né? A motivação a gente pode analisar depois. A Bíblia até fala a motivação. Muitas vezes a gente não pode discutir a motivação, mas fato é fato. E o fato é que ela mentiu. As outras também foram mentiras. Então a questão é, isso é justificado ou não é justificado? Certo? É, se não fala, também não quer dizer que ela não tinha. Né? Então pode ser que ela tinha. É, se não fala, não dá para inferir. Né? Então não tem como falar. A questão é, isso é justificado ou não? Muitos afirmam que as parteiras e Rabi foram salvas apesar das mentiras, como a gente falou. Mas é difícil desconectar seus atos da sua fé. Que é o que o autor afirma e muitos outros teólogos afirmam. Que não é o que os que falam que mentira de forma nenhuma não deve ser permitida. Mas a expressão da fé dela foi por meio daqueles atos. Né? Então muitos colocam, ó, a expressão foi por meio daqueles atos. Como é que a gente vai desconectar os dois? Portanto, tem momentos em que é permitido mentir para algumas pessoas. Tem alguns que falam, tem pessoas que não têm o direito à verdade. E assim vai. Tem muitos argumentos que a gente não vai tratar um por um aqui, obviamente. Mas uma linha é essa. Cidade Rabi. E Hebreus 11 também, né? Então é algo...
a Raabe e a fé dela foi significativa até a ponto da linhagem de Jesus Cristo. Então é algo realmente significativo que faz a gente pensar nesse caso. Por isso que a gente está pensando com cuidado nesse caso. Se mentira por necessidade é justificado ou não. E tem outro problema quando se rejeita completamente toda forma de mentira que o autor coloca, que é quando a gente tem estratégias militares. Será que a gente pode falar que a gente está indo para um lado, enganar o inimigo e depois partir para o outro lado? Colocar emboscadas? E tem um ponto interessante também, é que Deus sugeriu essas táticas para Josué. Coloca o povo por emboscada, faça isso. Deus sugeriu essas táticas, que muitos falam que essa forma de engano não poderia. E alguns falam, se a gente falar que nenhuma mentira pode, como é que ficam essas táticas militares que o próprio Deus sugeriu? A questão é, tem esses dois lados, bem claros, que se discutem bastante, que mentira de forma nenhuma, mentira talvez, mas mentira é sempre um caso bem raro. A gente tem outros casos também bem comuns, bem conhecidos, que vai um pouco nisso, que a gente já entra em dissimulação. A gente tem esse menonita aí, que é o Hans, onde estavam perseguindo ele estava na carruagem. Então ele pararam a carruagem, ele se colocou em pé e perguntou para todo mundo, Hans está sentado aqui? Ele estava de pé, todo mundo falou, não, ele não está sentado aqui. Que é uma dissimulação. Então isso é permitido ou não? Cai no mesmo caso lá de Raabe, das parteiras, da mulher de Baurim, todos esses casos, será que pode ou não pode? Então o que ele fez foi certo ou não foi certo? Muitos afirmam que foi certo. E foi o quê? Algo por necessidade, algo para manter a vida dele. Contudo, algumas práticas são claramente erradas. Por exemplo, uma esposa que atende a porta e fala, meu marido não está em casa, mas pensa na sua cabeça. Não para você. Aí já é uma dissimulação um pouquinho diferente. Onde você está tentando evitar algumas coisas que não deveriam ser evitadas. Então, esse tipo de dissimulação, sem dúvida nenhuma, geralmente é condenado. Agora, o do Hans aí, por exemplo, é condenado ou não? Algo que realmente traz muita discussão e trouxe muita discussão ao longo da história da igreja. Certo? E a gente passa, então, para circunstâncias extremas, que é o ponto que eu quero chegar aqui antes de acabar. Muitos comentários antigos sobre o nono mandamento, eles advertem sobre o perigo da mentira. Que é algo realmente perigoso. Cuidado! Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Certo? De toda palavra frívola vocês serão julgados. É o que Jesus Cristo afirmou. Então a questão é, como que um juiz poderá confiar em testemunhas, quando a gente volta à ideia do sistema jurídico, como é importante para a sociedade como um todo, como que um juiz pode confiar em testemunhas se tem situações em que ela pode mentir? Isso não vai levar ao chão todo o sistema jurídico? Não vai haver mais segurança jurídica para nada? Então isso é algo perigoso. Já vimos a importância do sistema de leis. Concordar que mentira seja algo muitas vezes permissível é tão perigoso como falar que jamais é permitido. Os dois lados você tem que pensar com bastante cuidado. É como que fica a tática de guerra, como que fica casos em que você tem um refugiado na sua casa e coisas assim. Então, de um lado, o sistema jurídico não funciona. Do outro, os perseguidos serão mortos. Então, é algo que deve ser pensado com bastante cuidado. Então, permanecer em silêncio também não ajuda. Afinal, como o autor coloca aqui, silêncio é uma boca cheia de palavras. Quando chega um nazista na tua casa e tu permanece em silêncio, você está falando muita coisa para aquele nazista. Certo? Está deixando muito claro muita coisa para esse nazista. Então, o ponto é que a mentira por necessidade ela deve ser discutida sempre em circunstâncias extremas. Extremas. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Por isso que eu estava falando com a Natália esses dias, quando a gente pega o Natan mentindo, a gente disciplina ferrenhamente e fala para ele que mentira não deve ser proferida. Por mais que eu fique do lado das pessoas que mentira por necessidade é permitida, nesse ponto da discussão, como é que eu vou explicar isso para o Natan agora? Eu falo para ele que mentira não deve ser feita. Porque eu vou explicar para ele casos extremos, como é que ele vai entender essa diferença ainda? Então, por enquanto, eu falo para o Natan, não minta de forma nenhuma. Depois, obviamente, eu vou discutir aprofundadamente tudo que eu sei de teologia com ele, todos os pontos problemáticos. Então, a questão é, esse assunto é sempre em circunstâncias extremas. Nunca leve essa permissividade de mentir para assuntos não extremos. É sempre perigo de morte, perigo de vida mesmo, que deve ser tratado. Aí a gente tem, como em outros mandamentos, tem algumas coisas que são discutidas em circunstâncias extremas. Davi, por exemplo, ele comeu pão que era proibido, mas passou impune, não foi? Porque não é o homem feito para a lei, mas a lei para o homem. É o sábado para o homem. Sacerdotes que trabalham no sábado, que descumprem a lei e passam impune, como Jesus Cristo falou.
né? Negar obediência aos pais por causa de Cristo. Então a gente tem circunstâncias extremas onde a gente pode pensar o mandamento de uma forma mais diferente do normal, para evitar palavras complicadas. Então é sempre circunstâncias extremas. Sim. Palavra torpe eu acho pior ainda, porque não tem nenhuma circunstância extrema que justifique. Paulo aqui em versos 4 fala, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente a que for boa para edificação. Como que um palavrão vai ser bom para edificação? Não tem circunstância extrema para isso. Eduardo? Vai dedurar sua esposa se ela mentiu ou não agora? Graças a Deus você casou com ela, né? É improvável. Né? Não que nunca vai acontecer, mas é improvável.
Mas veja bem, é importante discutir isso, porque primeiro, quando eu ler a Bíblia com meus filhos, eu tenho que dar uma resposta para ele quando ele perguntar: Rabi mentiu? Isso pode? Isso não pode? E, por mais que seja improvável acontecer casos extremos, e se acontecer? A gente vai parar para pensar só quando acontecer? Então, é interessante a gente discutir essas coisas, não é em vão, porque tem aplicações, e pode ter aplicações. Perseguições podem vir sobre a igreja, a qualquer hora, a qualquer momento. Isso, então, não é... Eu vou precisar encerrar, porque a gente já está quase na hora do culto, mas eu quero acabar com isso aqui, que é importante ressaltar que tem situações difíceis que não devem ser também evitadas por mentira. Pacientes terminais, você vai mentir para o cara, falar você vai morrer daqui a pouco. Você está tirando dele muita coisa. E por outro lado, também é importante lembrar um pouquinho sobre aquela ideia da vontade concorrente de Deus. O que significa a vontade concorrente de Deus? O caso clássico é José e seus irmãos. José, ele foi o quê? Perseguido por seus irmãos, foi jogado no poço, mandado para o Egito. Por quê? Para que Deus pudesse salvar o povo. Então, o que as pessoas fizeram? Maldades. José fala claramente, a Bíblia fala claramente, vocês fizeram mal, intentaram mal. E Deus, que estava controlando tudo isso, ordenando tudo isso, ele não fez o mal, ele tentou o bem. Então, por mais que o bem possa vir por meio do mal, a gente não fala que mal é certo, de forma nenhuma. É bom que o mal tivesse acontecido? Foi bom, porque salvou o povo. Mas o mal é bom? De forma nenhuma. Então tenham sempre isso em mente. Não chamemos o que é mal de bom, nem o que é bom de mal. Certo? Como? O que é Romanos 8, 28? Ah, sim. É 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Sem dúvida nenhuma. Até o mal colabora para o nosso bem. Certo? Mas o que é mal é mal. E o que é bom é bom. Certo? A gente tem que saber distinguir, separar essas coisas. Então vamos orar para encerrar. Pastor, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?